E a gente vai com o Marcelo Beckler, então, agora para a Europa, para o Marcelo trazer para a gente detalhes do que está acontecendo no vestiário do Paris Saint-Germain, que parece que não está em paz, né, Marcelo? Boa noite para você por aí já. Tudo bem, Tainá? Muito boa noite para vocês aí também. Aqui já são 10h53 da noite. Pois é, assim, começando pela conclusão, né? Com 43 minutos de Messi, Neymar e Mbappé em campo nessa temporada, já deu tilt, né? Porque com 43 minutos saiu o gol de pênalti do Neymar contra o Montpellier no final de semana, e ali a gente já teve uma pequena discussão entre os dois na hora de escolher o cobrador, e antes da discussão entre os dois, o Mbappé vai até o Neymar pedindo a bola e tromba no Messi, né? Ele vê o Messi, não deixa de trombar no Messi, e o Messi fica encarando o Mbappé. Tem a imagem do Vitinha com o Mbappé, mas tem outras imagens também no jogo que a gente pode ver que quando a coisa fica explícita, com 43 minutos em campo, é porque nos treinamentos, no vestiário, nos bastidores, a coisa deve estar muito mais feia ainda. Conversei com algumas pessoas hoje ligadas ao Paris Saint-Germain e que me falaram que existe um clima muito ruim desde a pré-temporada. Eles coincidiram em poucos minutos da pré-temporada no Japão, em alguns amistosos, quando o Mbappé jogou, os outros dois não, os outros dois, Messi e Neymar. No último amistoso, por exemplo, contra o Gamba Osaka, Messi e Neymar começam, o Mbappé não. E depois, por uma questão alheia aos três, o Mbappé não faz a Supercopa contra o Nantes, estava suspenso. Depois, com um problema muscular, ele não joga a primeira rodada do Campeonato Francês e ele estreia na segunda rodada do Campeonato Francês. Em campo, são 3 jogos, 3 vitórias, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. É um Paris Saint-Germain que joga de maravilhas por enquanto, os adversários são os que são, mas que joga muito bem sob o comando do Gauthier. Nos bastidores, e aí que a gente começa, né? No dia do fico do Mbappé ao Paris Saint-Germain, lá em maio ainda, a gente noticiou aqui na TNT Esportes. Um dos motivos do Mbappé ficar é que prometeram o projeto esportivo do Paris Saint-Germain passará por Kylian Mbappé. Ele vai ser a peça central de um novo projeto esportivo para ganhar a Liga dos Campeões, que vai ter Messi e Neymar como coadjuvantes. Isso chegou até o ouvido de Messi e de Neymar, principalmente ao ouvido do Neymar, de que o Mbappé seria a peça central, de que ele seria a grande estrela da companhia, e que quando no mercado de transferências do Paris Saint-Germain tentou vender o Neymar, isso a gente também noticiou aqui, que o Neymar não tinha intenção de sair e que seria muito difícil uma saída dele nessa janela de transferências, o Mbappé não se opôs. E o Neymar não gostou disso, porque o Neymar sempre teve uma boa relação com o Mbappé, uma relação amistosa, às vezes mais próxima, às vezes não. O Mbappé fala castelhano, então aproximou também por conta da língua com o Neymar. Mas o Neymar não gostou dessa falta de cumplicidade do Mbappé, de lealdade do Mbappé, de não se importar que o Neymar fosse para a janela de transferências. Eles voltam das férias e o que o Neymar encontra, o que o Mbappé, perdão, encontra, é um vestiário que olha para ele de uma maneira diferente, que vê o Mbappé mais isolado, como o príncipe de um grupo de jogadores que tem vários jogadores que já ganharam muitas coisas e que não combinaram com eles que o Mbappé seria a peça central desse projeto. Combinaram com eles que eles queriam um time para ganhar a Liga dos Campeões, que é o grande desejo do PSG. O clima fica ruim para o Mbappé no vestiário. Nas últimas semanas ele tem se sentido isolado no vestiário do Paris Saint-Germain. A última semana de treinamentos foi muito ruim para ele. Na França chegou-se a noticiar que ele está com problemas particulares, e não falam qual é, e por isso ele está mais distante, mais aéreo, mais irritado do que o normal. E no jogo contra o Montpellier, a gente viu o que viu. Após o jogo, houve uma discussão no vestiário do Paris Saint-Germain entre os jogadores. Alguns jogadores mais experientes do vestiário, alguns líderes do vestiário, tiveram que intervir para acalmar os ânimos depois de 3 jogos oficiais na temporada e 2 rodadas com 3 goleadas. E ontem, finalmente, uma reunião entre Neymar, Mbappé, o Gauthier, que é o novo treinador, é um técnico campeão francês com Lille há 2 temporadas, pegou um time modesto e ganhou do poderoso Paris Saint-Germain, e com Luiz Campos, que é o novo diretor de futebol, que entrou no lugar do Leonardo, com a anuência do Mbappé, com o joinha do Mbappé, porque trabalhou com ele no Mônaco. Esses 4 personagens se reuniram e, segundo o Le Parisien da França, puxão de orelha no Neymar, que publicamente sabe, sei lá o que ele fez, e no Mbappé. O que a gente sabe é que não é bem assim, que depois desse puxão de orelha, segundo a imprensa francesa, teria ficado tudo bem, tudo resolvido, arestas aparadas, vamos para o próximo jogo. O que a gente apurou por aqui é que a situação segue ruim porque o Mbappé não aceita. Prometeram para ele em maio um time para ele, e agora estão falando que o time é um time coletivo, que quer jogar, que todo mundo quer seu espaço, que todo mundo quer brigar por posições, que se tiver um cobrador melhor de pênaltis, esse cobrador vai bater os pênaltis, e por aí vai. Do lado do Mbappé, a coisa está longe de estar resolvida. Vamos ver nos próximos dias como que ele vai refletir sobre isso, como que ele vai atuar na próxima partida, se pelo menos da porta para fora as coisas vão ficar melhor, mas das portas para dentro, por enquanto, as coisas no Paris Saint-Germain são muito ruins, apesar dos grandes resultados.
esperados, é verdade, contra adversários franceses, mas das boas atuações dentro de campo. Cara, tem tanta coisa pra gente falar sobre isso, assim, vamos por partes, porque tem um monte de informação aí, tá? O Marcelo falou ali, aos 43 minutos, né, quando tem, com 43 minutos em campo, porque é isso, assim, a temporada começa, o Mbappé não começou como titular por uma questão clínica, né, o Mbappé tava fora e tal, e aí ele inicia o último jogo como titular, o do último domingo. E quando tem um pênalti, ele é quem pega a bola pra bater e ele bate o primeiro pênalti. Ele erra o primeiro pênalti. E aí tem um segundo pênalti na partida, que é o que o Neymar bate e o Neymar converte. O Galtier, em entrevista, disse que o que aconteceu no campo é o que estava estabelecido, que o Mbappé é o primeiro cobrador, que o Neymar cobraria o segundo pênalti. Então, podia parecer que estava tudo bem. Mas, como disse o Marcelo Beckler, muitas imagens naquele jogo mostravam que tinha alguma coisa esquisita. E aí, às vezes, parece que a gente está procurando alguma coisa. Mas depois a gente percebe que não, que de fato há e que as imagens estavam trazendo pra gente o que internamente estava acontecendo, no fim das contas, no vestiário. Vitor Sérgio, vamos por partes. Faz sentido quando um clube entrega a chave do vestiário para um jogador e para um jogador que parecia, para mim, pelo menos até este episódio, um jogador maduro, um jogador que lidava bem com pressão e tal. Eu não tinha a sensação de que o Mbappé teria essa questão. Mas é um vestiário que tem muitos outros caras muito grandes, muitos outros caras com história no futebol, vencedor e tal. Faz sentido você, para conseguir renovar com o Mbappé, que poderia ir para o Real Madrid, dizer, você vai ter muito poder aqui dentro? Então, é muita coisa para falar, de fato. Principalmente, a primeira delas o PSG é incapaz de aprender com os seus erros. Porque esse cenário que a gente está vendo aí, a gente, em especial do pênalti, a gente já teve 3 anos atrás, só trocou um personagem, né? Era o Cavani com o Neymar, enfim. Então o PSG, ele é incapaz de aprender com seus erros. Dito isto, você falou, entregar a chave do vestiário. Pelo que o Beckler trouxe de informação, e o Beckler tem a credibilidade que a gente conhece, pelo que a gente já ouviu de outros veículos, de outras fontes com credibilidade igual a do Beckler, não foi entregar a chave do vestiário, entregou a sala do Sheik para o Mbappé. Me parece que é essa a questão. Você não entregou a sua chave do vestiário, você entregou a chave do clube para o Mbappé. E aí você tem que tomar cuidado para virar refém disso. Eu me pergunto, eu assim, estou completamente estarrecido de reunirem todo mundo para falar do pênalti e até agora ninguém me falou o que fizeram com o Mbappé por ele desistir de uma jogada com o jogo em andamento porque ele ficou nervosinho porque não deram a bola para ele. Perfeito. Quem falou sobre isso? Por que sobrou bronca pro Neymar? Sendo que o principal problema do que aconteceu no contra o Montpellier não foi atacado por ninguém, ou pelo menos não foi noticiado. O que o Mbappé fez era coisa para sentar ele no vestiário, na frente de todo mundo, e falar, tua atitude foi de moleque. Não faça mais porque é uma atitude de moleque. Aí eu pergunto, tem alguém com moral na cara no PSG para fazer isso, depois do cara receber a chave do clube? Eu acho que não. Pois é, a grande questão é justamente essa, assim, eu falava com algumas pessoas aqui na redação antes. Para mim não faz sentido você entregar a chave para ninguém, de clube nenhum. Mas há o outro lado, você só poderia renovar se você entregasse a chave. Então, de repente, foi essa situação que o PSG se encontrou de alguma forma e achou que faria sentido entregar ao Mbappé. Ô, Beckler... Só para falar assim, eu sou um cara que eu já critiquei demais o Neymar por várias situações que o Neymar faz. Já elogiei demais o Neymar por várias coisas que o Neymar merece ser elogiado. Agora, assim, eu não entendi o porquê irem levar o Neymar para bronca, sendo que o mais grave, o Neymar não tem nada a ver com o que mais grave aconteceu. Assim, a primeira coisa que deveriam observar é, um jogador desistiu de jogar porque não recebeu um passe. Isso é uma aberração, gente.
Não importa se vai bater um, vai bater outro, que eu acho também que o técnico já tá metendo os pés pela mão, mas isso é um outro assunto. O principal não foi atacado. E ainda levaram o Neymar para dar uma bronca dividida. Parece, assim, parece aquela situação de pai e filho que um faz e dá bronca em todos. O que tá acontecendo, gente? Mas aqui, VS, aqui a questão não é um penalty gate como a gente viu em 2017. Em 2017 ficou muito claro a questão Neymar e Cavani, e depois teve aquela falta também, né, que o Dani Alves vem, toma a bola, parece futebol de pátio de colégio. Não é isso. O pênalti e os 43 minutos que a gente falou que demorou para dar tilt e o passe do Vitinha são a ponta de algo que vem acontecendo nos treinos, nos bastidores, no vestiário, que leva à situação que a gente viu no pênalti. Mas qual a responsabilidade do Neymar nisso, Beckler? Essa parte que eu não pego, assim. O Mbappé tá se sentindo... E aqui, deixa eu só fazer um ponto que o Beckler falou. Tem alguns veículos e tal que noticiam um possível problema particular do Mbappé. E, assim, quando a gente não sabe disso, acho que é sempre importante a gente pontuar aqui que todo mundo pode ter um dia ruim. Só que eu acho que é preciso reconhecer quando você tem um dia ruim, pelo problema que for. Acho que é importante, se por acaso foi isso do Mbappé, ele pode reconhecer e tá tudo certo, acho que bola pra frente. A questão é que todo o pacote, eu queria entender assim, o Mbappé tá se sentindo excluído, mas então é o Neymar que tá excluindo o Mbappé? Qual é a culpa dele nessa história? Então, o que eu sei é que existe um clima muito ruim depois, no vestiário do Paris Saint-Germain, depois de o Mbappé não ter se oposto à saída do Neymar. Que ali se perdeu um elo muito importante entre dois jogadores muito importantes para o time. Então, se isso resulta que o Mbappé vai pedir um pênalti para o Neymar, que o Mbappé, sendo o pior cobrador de pênalti, bata o primeiro pênalti de um jogo, se o técnico, inclusive, quer dar esse presente, né? O VS usou aí a metáfora de um pai, se quer dar esse presente para mimar um pouco o filho preferido dele, de o Mbappé ganha o presente melhor que o Neymar, ganha o primeiro pênalti, e aí que isso tenha sido a decisão do Paris Saint-Germain, de que ele vai ser a peça central do projeto, que ele vai ser o cobrador de pênaltis, até pode ir por aí. Mas que tenham chamado os dois para conversar e que o jogo seja só a ponta do iceberg, é porque nos bastidores tem acontecido mais coisas, que eu não sei quais são, tá? Eu entendo. Não sei quais são, porque senão diria. E o que me explicaram é que o Mbappé até pode ter os seus problemas particulares essa semana, que ele ficou mais chateado, mais arredio, mais estressado. Mas o problema com os jogadores do Paris Saint-Germain, de estar isolado, de não foi isso que me prometeram, não era esse o grupo que eu esperava trabalhar a partir dessa temporada, isso não tem a ver com uma semana pessoal mais difícil dele. Não, então, isso tem a ver com frustrações mesmo de que prometeram para ele um clube e ele chegou em agosto e tem outro clube. Eu entendo isso, eu entendi perfeitamente. O ponto aqui é, por qualquer análise que você queira pegar, se o Mbappé está revoltado porque prometeram que ele seria a prioridade 1, o Neymar não tem culpa disso, porque não foi o Neymar que prometeu. Se a questão do pênalti, o próprio treinador, e eu nem vou entrar na decisão do treinador, que para mim o treinador ele tá querendo não decidir, porque ele disse, para este jogo, a ordem era o Mbappé bate o primeiro, o Neymar bate o segundo. Até nesse critério, o Neymar não tem culpa nenhuma, porque o Mbappé bateu o primeiro, o Neymar não fez nenhum Inclusive, clima. Poderia ficar bravo. Porque não fez, né? Porque ele era o batedor. E ele tem um aproveitamento melhor. Tudo bem, mas ele era o batedor. Mas o Neymar respeitou o que estava lá, não fez clima quando o Mbappé bateu. Quando foi a vez do Neymar bater, o Mbappé fez. E, de novo, gente, nós temos que atacar primeiro os problemas mais graves. O problema mais grave do que aconteceu no jogo contra o Montpellier foi o Mbappé largar a bola porque ficou nervosinho. Pensa com a cabeça do Vitinha. O Vitinha é um jogador que acabou de chegar e foi constrangido pelo dono do clube para bilhões de pessoas verem. Como vai ser a cabeça do Vitinha no próximo contra-ataque que ele puxar, que ele observar o Mbappé marcado por 3 e observar o Hakimi passando livre? Sabe o que o Vitinha vai fazer? Eu vou dar a bola para o Mbappé marcado por 3, em vez de dar para o Hakimi livre, porque senão o Mbappé vai me esculhambar mundialmente. Vai ficar tristinho. Pelo amor de Deus, gente. Onde isso vai parar? E ninguém tem moral na cara, de novo, eu vou falar, ninguém tem moral na cara do PSG para conduzir isso. Isso é o mais grave. Mas aí, VS, aí eu acho que tem uma diferença. Nos casos antigos, né, que a gente tinha Leonardo como diretor de futebol, antes era o Maxwell, que a gente tinha o Unai Emery como técnico, aí depois foi Tuchel, depois foi Pochettino e tal. Eu não tenho a sensação que a situação era conduzida como é agora com o Luiz Campos e com o Galtier, tá?
porque conversando com pessoas do Paris Saint-Germain desde de outros tempos, o que me passam é que agora existe um clube, eles querem fazer agora, o que é o mais óbvio, querem fazer agora um clube de futebol, e depois desse clube de futebol ele vai jogar futebol, ele vai ter um time de futebol, e a partir daqui as estrelas vão brilhar. Que é um processo correto, né? E que nunca foi feito o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain sempre contratou a figurinha mais cara do álbum e colocou ela em campo para ver o que acontecia. Jogava uma carta e via o que acontecia. Que agora essa administração quer resolver o problema diferente. Que apareça o mesmo problema, então começou não mal, é culpa né? dessa administração. Então começou que se mal. resolva da mesma forma é o problema. E eles não querem resolver da mesma forma. O Unai Emery, em 2017, demorou meses para resolver um problema Neymar Cavani. Galtier e Luiz Campos, o problema foi sábado à noite, na segunda-feira estavam na sala deles tentando resolver. Se vão resolver ou não, se o Mbappé vai continuar fazendo o beicinho dele ou não e tal, é outra coisa. Sobre essa, virou uma coisa Neymar e Mbappé, que a gente vê que o Neymar está jogando futebol muito bem, chegou para treinar antes de todo mundo na pré-temporada, e que está muito motivado, e que virou uma coisa Neymar e Mbappé, que o Neymar, aparentemente, e até onde eu sei realmente, não tem nenhuma culpa disso. Quando o Neymar foi contratado pelo Barcelona, o Johan Cruyff, ainda era vivo, ele falou, um galinheiro não pode ter 2 galos, porque tinha Messi e Neymar. O Neymar aceitou não ser um galo daquele galinheiro. O Messi era o número 1, ele aceitou ser o número 2 até 2017. Ele faz o que faz naquela remontada, o Messi sai na capa de todos os jornais e ele fala, eu quero agora o meu galinheiro. E ele vai para o Paris Saint-Germain. E agora o Mbappé, que em 5 anos é verdade, de PSG, fez mais do que o Neymar, se a gente pega o número de jogos, número de gols em mata-mata e tal, o Mbappé deu mais do que o Neymar nesses 5 anos, o Mbappé virou o galo. Sim. E talvez o Neymar não queira não ser o galo que ele foi contratado para ser. Mas é que tem então talvez o Neymar não queira ser o coadjuvante que ele tenha que virar. E ele tem o direito de não ser. E de querer mostrar dentro de campo que ele não vai ser um coadjuvante. E como que ele está mostrando isso? Ele fez 5 gols, deu 3 assistências em 3 jogos. Mas ô Beckler, mas aí tem um problema rapidinho, Tainá, sabe qual é? É que ninguém falou oficialmente pro Neymar que o galo agora é o Mbappé. Mas falaram pro Mbappé. Então, lógico que isso vai dar ruído, né? Então, assim, você não, diz... gente, mas é porque quem diz quem é o galo é o futebol, é o que o campo apresenta. Mas não foi o que o PSG fez. Não, porque... tudo bem, mas é que não adianta. O PSG pode definir que o galo é o Mbappé. O Mbappé pode dizer, eu sou o galo deste time. Só que se o Neymar chegar e continuar dando assistência e fazendo gol e batendo pênalti, tudo certo, é óbvio que ele vai ser o galo. O Messi era o galo e o Neymar o segundo, o menor galo, o galinho. Era o galeto. É, justamente porque ele ainda naquele momento fazia menos do que o Messi. E aí, no momento em que ele acha que ele tem que ter um time pra ele, enfim, ele sai. O que me pega nessa história é... Os caras não assistem futebol... Quer dizer, os caras não assistem realmente várias vezes. Eu sei que o jogador não assiste futebol. Mas, assim, os caras não sabem a história. É muito difícil um jogador ser o grande galo se ele não tiver um time que faça ele ser vencedor. Claro. Vai adiantar alguma coisa o Mbappé ser o grande cara, ele receber todas as bolas, ele ser o maluco do Paris Saint-Germain e o PSG cair nas oitavas de final? Ele vai ser o quê? O galo da onde? Do quê? Eu concordo com você. Na temporada passada, o galo do galinheiro era o Neymar e quem se destacou foi o Mbappé. Nem Neymar nem Messi estão entre os 30 da bola de ouro. O Mbappé tá e deve ficar lá em cima. Mas o ponto aqui é, não vai dar certo se... Alguém da direção prometeu para o Mbappé, você agora é o cara, vai bater todos os pênaltis, vai bater todas as faltas e tudo. Se alguém prometeu e não falou isso pro grupo. Então, assim, é uma situação, como é que você vai, enquanto líder, como o Galtier ou como o Luiz Campos, chegar pro grupo e dizer, gente, tá prometido que tudo aqui gira em torno do Mbappé. Então, assim, vai ficar esse ruído aí. Pra mim é uma maluquice. Até pode funcionar, dependendo do grupo que você tiver. Dependendo do grupo que você tiver. Se você tem um jogador como o Mbappé e fala, olha, a partir de agora, esse aqui é o cara que vai nos dar 50 gols por ano, e a gente acredita que se nós centralizarmos as nossas ações nele, se são 10 soldados correndo por ele, a gente vai chegar mais longe. Se você tem um perfil que aceita isso, olha a seleção da Argentina, por exemplo. A seleção da Argentina hoje tem 10 soldados correndo pelo Messi. Lautaro, Di Maria, De Paul, mas a capacidade Paredes. Técnica deles é muito menor do que a capacidade desses jogadores do PSG. Exatamente. Então você precisa ter um outro perfil de grupo. Só que esse grupo foi construído comprando a carta mais valiosa do quadro de figurinhas, e não é um grupo que tem jogadores com um perfil de aceitar isso. Ou você ganha isso dentro de campo, ou merecidamente você é o jogador mais importante do grupo, uma referência, ou que alguém diga e que você fique sabendo por uma outra pessoa que a partir de agora você é um coadjuvante e que aquele ali é o principal jogador,
gera o que gerou, e o que a gente viu em 43 minutos é uma pontinha do que não se viu em 3 semanas ou 4 semanas de pré-temporada, e que aconteceu muito mais coisa e que a gente não sabe o que é.